Muito bem, estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje eu recebo para um bate-papo aqui em nosso estúdio a psicóloga Bruna Azevedo. O nosso assunto de hoje é relacionamento abusivo. Bruna, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso estúdio. Muito obrigada, Fábio. Eu agradeço pelo convite. Pois é, para a gente começar o nosso bate-papo, Bruna, em quais contextos pode-se perceber a relação abusiva? Infelizmente, é um assunto que vem sendo trabalhado, falado, comentado demais e por questões que nos chocam muito, assim como aconteceu com o DJ Ives. E ao contrário do que as pessoas pensam, Fábio, a relação abusiva ela não acontece somente nas relações afetivas, do namoro, do casamento. Ela pode acontecer também na relação familiar, na relação com amizades, na relação de trabalho. É comum a gente perceber, às vezes, um líder perseguindo o funcionário. Às vezes está num contexto familiar, numa reunião de família, e ali tem um pai ou uma mãe que começa a expor aquele filho, começa a comparar, começa a trazer à tona ali para quem está do lado as questões que ele precisa melhorar, expondo a criança. Isso é também, de uma certa forma, uma relação abusiva. Como você disse, a pessoa passa por humilhação, muitas das vezes é tratada de forma grosseira. Eu costumo até dizer, Bruna, que a pessoa é tratada de qualquer maneira. Mas mesmo assim a pessoa permanece nessa relação. Por que isso acontece? Fábio, é muito difícil de sair dessa relação, de romper com isso, porque geralmente a pessoa que passa pelo processo desse abuso, ela já tem ali uma predisposição a ter uma autoestima baixa, com uma dificuldade de se colocar. E o abusador, nesse contexto, ele usa disso. Então, geralmente é uma pessoa que vai manipular, que vai induzir, que vai fazer com que a pessoa se sinta um nada. Um exemplo clássico disso é a pessoa está ali pronta para sair e aí o abusador claramente diz: você vai com essa roupa? Você vai assim? Ah, eu tive uma promoção no trabalho. Ah, mas é muito fácil ter uma promoção. Então ele não reforça, ele não está do lado da pessoa, ele faz com que a pessoa se sinta um nada, que a pessoa se sinta diminuída, com o sentimento de menos-valia. Então é muito difícil de romper com isso. Agora, você já mencionou alguns sinais dessa relação abusiva. Você poderia mencioná-los mais profundamente, como ocorre? São vários os sinais, mas que eu percebo com mais clareza. O ciúme possessivo, que é completamente diferente, né? É um ciúme que a gente não pode nem considerar como saudável, de forma alguma. A pessoa, ela precisa e ela acha que ela tem que deixar de ser o que ela é, para ela viver o que o outro impõe o tempo todo. A agressão verbal, a agressão psicológica, isso acontece com muita frequência. A pessoa, ela precisa o tempo todo de estar segura com o abusador, então ela cria situações e mecanismos para ser validada, para ser autorizada. Geralmente o abusador, ele invade redes sociais, ele invade a vida da pessoa. Ele entra dentro de um espaço que não diz respeito a ele. E ele faz com que a pessoa se sinta culpada pelas explosões e a agressividade dele. Muito comum, ameaças diretamente. Então, são muitos os sinais que acontecem dentro dessa relação. Esses são deles. Agora, Bruna, tem como a pessoa se livrar desse relacionamento abusivo? Tem como, sim. A pessoa, para ela sair dessa relação, a primeira coisa que ela tem que perceber, Fábio, é que ela está vivendo uma relação abusiva. E o que a gente percebe, infelizmente, na maior parte com mulheres, que isso é normal. Ah, não, mas foi só um gritinho. Ah, não, mas foi só um tapa. Ah, não, mas isso não vai acontecer. O abusador, muitas das vezes, coloca numa condição de me perdoa, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso com você. E acaba que isso vem se repetindo. E a pessoa acha que vai mudar, que vai mudar. Então, ela precisa perceber que ela está numa relação abusiva. Bruna, a gente pode dizer que a pessoa que está sendo abusada, ela vive em pressão psicológica o tempo todo e não percebe? Talvez ela não perceba, mas é sim uma pressão, é de fato um abuso e é algo muito sofrido. Geralmente nós temos pessoas ao nosso redor que tentam nos mostrar, que tentam sinalizar, olha, essa relação ela não está bacana, mas a pessoa ainda ela tem dificuldade. Então, o primeiro passo é a pessoa realmente perceber que ela está vivendo esse tipo de relação, procurar ajuda, preferencialmente de um profissional habilitado na área. Se não um profissional, busque algum amigo, algum parente, alguma orientação para você conseguir sair disso. E um canal, Fábio, que é o canal da denúncia, que é o Disque 180, um canal que está online, né, 24 horas, e é também um meio
extremamente eficaz para se fazer a denúncia nesse tipo de situação. Só para o nosso telespectador saber, no Disque 180, como é feito esse atendimento, Bruna? Totalmente sigiloso, um cuidado, né, com a vítima que passa por isso. As pessoas não precisam ficar preocupadas em ligar, em se identificar. Nós prezamos o tempo todo pela pessoa que está ali, pela individualidade, pelo sigilo. Então, é fazer a ligação. O passo a passo está ali muito bem explicado, mas o que não se pode, Fábio, hipótese alguma, é permanecer dentro de uma relação assim. E principalmente se calar diante de um relacionamento abusivo, seja ele qual for, de amizade, de casamento, de namoro e até mesmo no trabalho, né, Bruna? Exatamente. Isso é inadmissível. Você não precisa passar por isso. Isso não é uma opção. Você pode ser o que você é, ser livre para escolher o que você quiser, sem ter medo do que o outro vai fazer, ou vai achar, ou vai deixar de achar. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre valiosa aqui no Jornal Cidade Notícia. Daqui 15 dias eu lhe aguardo novamente para mais um assunto de interesse da comunidade. Com todo prazer, eu que agradeço.